Livro de Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 26. Inseminação, os novos tempos. Voltei a reencontrar o grupo e mais uma vez estávamos diante da crueldade do homem. A clínica médica mais parecia um consultório comum. Ninguém diria que era um matadouro. Ficamos na sala de espera, conversando com Samuel, um dos socorristas dos abortados. Não me contive e perguntei: irmão, vocês tentam impedir o aborto? Algumas vezes tentamos dissuadir as gestantes, mas o nosso trabalho não é esse, e sim dar assistência aos espíritos violentados pelos encarnados. O ato é sempre muito rápido e, além do mais, repito, nós não fomos preparados para isso. Mas há irmãos que estão prestando esse trabalho evangélico. Eles tentam desesperadamente e, às vezes, até o conseguem tirar a mulher da mesa cirúrgica. Verdade? Que beleza! Enquanto obtínhamos esses informes, vimos chegar uma menina aparentando 14 anos, mascando chiclete, mais parecendo um tique nervoso, acompanhada de uma bela mulher, elegante mesmo, que fumava nervosamente. Dirigiram-se à enfermeira, que as mandou esperar. Sentaram-se. A garota, completamente alheia ao seu problema, continuava a mascar o seu chiclete. Alguns espíritos socorristas aproximaram-se para conversar com as duas. A mãe olhou a filha, dizendo: está com medo? A resposta veio somente por um sinal com a mão, mais ou menos. O grupo doutrinava as duas. De repente, a garota deu um pulo na cadeira. Sabe, estou frita de medo, vou me mandar. Quê? E a mãe a puxou pela blusa. Está louca? Como pretende ter um filho quando nem sabe quem é o pai? Primeiro você vai se formar. A garota não retrucou, continuou a mascar o chiclete, desejando ir embora. A enfermeira ajudou a mãe, segurando a Andréia, que mesmo intuída pela equipe de socorro, não mais quis o filho. Entrei em pânico, tentei com a mãe, o médico, a menina, a enfermeira, por todos os meios evitar o aborto, quando Zeus me segurou o braço, dizendo: Luiz, acalme-se. A liberdade é um dom de Deus. O homem não tem o direito de obrigar quem quer que seja a ser bom. Meu Deus, mas essa menina vai se comprometer, estragar sua saúde. Irmão Luiz Sérgio, ela está com um clínico. Clínico, para mim, é um carniceiro. Ele esboçou um sorriso e nós, orando, testemunhávamos mais um assassinato frio e cruel. Tudo acontecia normalmente até notarmos que algo estava errado. Os nossos médicos correram a ajudar a Andréia, que em minutos respirava com dificuldade e por mais que o aborteiro fizesse, ela foi separando-se do corpo físico. O auxílio ao feto de 3 meses, entretanto, continuou, mas sua mãe, na flor da idade, voltava ao mundo espiritual de maneira trágica. Andréia ainda lutava para não abandonar seu corpo físico, mas este, pouco a pouco, ia perdendo força. Sofrer uma parada cardíaca,
Apesar dos esforços do médico para reanimá-la, Andréia viu-se desligada e ligada ao mesmo tempo. Por que aqui não permanece de plantão uma equipe do desencarne? Perguntei. Porque a espiritualidade não pode prever que desencarnem todas as mulheres que aqui vêm para abortar. Existem equipes para socorrer o feto. E Andréia, porque está tão ligada ao corpo físico, ela é suicida? Não é suicida. Ela sofreu um assassinato, só isso. E nesses minutos só nos resta aguardar. Mal terminou de falar, deu entrada à equipe de socorro para prestar assistência ao bebê e à mãe. Mesmo assim, demorou um pouco o desligamento de Andréia. O médico tentou dar explicações à mãe, mas esta ficou furiosa, desejando processá-lo. Nós fomos saindo devagar, pois não tínhamos mais o que fazer ali. Afastamo-nos, levando na lembrança a destruição de um ser. Triste, Sérgio, indagou-me Misael, ao ver meu ar de desolado. Respondi, arrasado. Será que o carniceiro vai ser preso? Creio que não. Esta clínica está muito bem protegida pelas aparências sociais. E a mãe de Andréia não vai dar parte do médico? Não, porque ela está muito comprometida e depois Andréia, para todos os efeitos, preparou-se para ser submetida a uma operação nesta clínica. Ninguém entra nela para abortar. Uns vêm retirar pólipos, tumores, miomas, útero, ovários, enfim, ninguém vem para matar filhos. Chique, hein? Muito chique. Queria só ver a cara desses sabidos quando for enfrentar a consciência maior. Ninguém fica eternamente no corpo físico. Coitados. Tem razão, Luiz. Infelizes daqueles que abusam do livre-arbítrio. Mas, até lá, eles continuarão aprontando e levando a dor a muitos corações. Luiz, com Andréia estavam 2 espíritos, eram gêmeos. O quê? Então o médico matou 3 sonhos? Sim, embaraçou o caminho dessas almas até Deus. Coitado, vai virar gelatina. Quem pratica o aborto visa apenas o enriquecimento e, apegado ao ouro, não vê o tempo passar. A cada segundo que deixamos de embelezar o espírito, ele sofre a deformação. E coitado daquele que não armazenar amor no seu celeiro. Andréia foi levada ao mundo espiritual junto a um de seus filhos que relutava em sair do seu ventre. O fato me intrigou e perguntei a Zeus: como fica o caso do feto alojado no perispírito de Andréia? Vai ser retirado à força? Não. Se ela desejar e se for bom para o seu crescimento espiritual, ela terá o filho por mais 6 meses alojado em seu ventre e a criança nascerá na maternidade espiritual. Porém, se ficar revoltada e não desejar a criança, teremos de separá-los. Só a Andréia caberá a escolha. Então, se ela plasmar a criança no seu ventre, esta crescerá no mundo espiritual? Como Deus é bom! Se Andréia desejar, ela será mãe no plano espiritual. Era muito para minha cabeça.
Cheguei ao centro espírita e fui descansar, mas nada me tirava da mente a cena do aborto. Recordei a estatística colhida pelo Departamento de Reencarnação, quando se constata que cerca de 4 a 6 milhões de brasileiras se submetem a um aborto a cada ano. Entre essas mulheres, pelo menos 1/3 são adolescentes com idade variáveis de 12 a 20 anos. Sabemos também que 10% das mulheres que provocam o aborto morrem ou se tornam vítimas de graves sequelas, como peritonite e supuração dos ovários. A esterilidade é frequente em mulheres que sofreram abortos mal realizados, principalmente quando as trompas ficam obstruídas. Eu pensava, como pode a sociedade ficar impassível a tantos assassinatos bárbaros, fingindo ignorá-los? Aloísio convidou-me a orar e, como bom entendedor, compreendi que só a prece acalma um espírito em desequilíbrio. No outro dia, bem cedo, estava eu no auditório esperando meus irmãos e com prazer os recebi, amando a cada um deles. Depois de uma breve preleção sobre a vida feita por Misael, fomos informados de que iríamos a um determinado hospital, onde um médico, com M maiúsculo, dava à mulher e à sociedade exemplos de caráter e respeito ao sacerdócio da medicina. Enquanto alguns homens covardemente matam sem piedade, outros lutam pela vida. À nossa frente surgiu um belo hospital. Belo no sentido das vibrações de amor e respeito que o circundavam. Sim, meus irmãos, ali uma equipe de alguns médicos cooperava para a vinda de espíritos para o plano físico. Trabalhavam com afinco para que houvesse a fecundação. O hospital era modesto, mas possuía moderníssimos aparelhos que pareciam ter vindo da espiritualidade maior. Acompanhamos a consulta de Sabrina, entrevista, pedidos de exames, enfim, várias etapas. Iniciado o tratamento, percebemos que a ovulação da nossa irmã fora estimulada com doses hormonais. Pelos exames, fica-se ciente, com precisão, do momento em que o óvulo fica maduro. Aí o médico faz a devida colheita através da vagina, com o auxílio de ultrassonografia. Após a retirada dos óvulos, eles permanecem cerca de 6 horas numa estufa. Depois de coletado o sêmen, dá-se a inseminação. Numa pequena cuba, foi o que aconteceu com Sabrina. Assistimos à fertilização, não esquecendo de dizer que no local os construtores espirituais atentos ajudavam os encarnados, tendo como dirigente o Dr. Najib. Esses construtores efetuaram a escolha do espermatozoide e este, ajudado pelos técnicos, recebia um impulso extra através da força magnética de todos os construtores. Olhares fixos no espermatozoide, eles o iluminavam com tamanha força mental que quase não percebemos o momento do encontro, tal a rapidez com que tudo acontecia. O óvulo, iluminado por uma força superior, estava à espera do veloz viajante, o espermatozoide. Foi feita então a união dos gametas masculinos e feminino, formando agora uma só vida. Nage
me pareceu um artista tocando com suas mãos dadivosas aquele facho de luz, como se desse ao ovo os últimos retoques. Todos nós orávamos em silêncio enquanto o ovo fecundado era colocado na estufa, cuja temperatura era controlada por gases coloridos. Durante algumas horas, a vida estaria fora do útero. Técnicos divinos, encarnados e desencarnados, vibravam numa só faixa de amor para que aquele espírito pudesse voltar à terra, ao contrário daqueles que impiedosamente aniquilam embriões e fetos. Há mulheres e mulheres. Umas desejam ter filhos, outras nem se tocam para a sublime missão de mãe. Confesso que eu nem piscava. As lágrimas rolaram pelo meu rosto no momento em que Sabrina, protegida por Jesus e pelos médicos dos dois planos, recebeu o filho no seu ventre. Nage ajudava os médicos na transferência do embrião. Aquela relíquia, o embrião, era colocado amorosamente no útero de Sabrina. O trabalho não parava ali, as equipes encarnadas e desencarnadas iam continuar vibrando para a gestação chegar ao fim em completo êxito. Nage e um dos médicos do departamento da fertilidade e eu quis conhecer sua equipe. A irmã Salete é andrologista, o doutor Alexandre, geneticista, e outros médicos que não me foi dado acercar-me deles, pois outra inseminação seria feita. E agora, ainda há perigo de um aborto, doutora Salete? Sim, pode ocorrer, mas temos fé de que o organismo material vá alimentar bem o nosso irmãozinho. Esperamos que ele tenha força suficiente para atuar mesmo encontrando-se em forma reduzida e que parta em busca dos elementos que o fortaleçam no plano físico. Obrigado, irmã. Assim, deixamos aqueles construtores da vida com que amor olhei a equipe encarnada e não me contive. Beijei a mão do chefe. Ele sentiu a vibração e se emocionou, mas ainda mais o meu coração, por constatar que ao mesmo tempo em que péssimos profissionais assassinam, os verdadeiros médicos lutam pelo direito de se viver. Benditas as equipes que cooperam com o departamento da fertilidade. Que Deus as abençoe.